Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer e continuar conhecendo muita gente interessante com muita história de sucesso para compartilhar. Eu sigo muito empolgado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. O propósito é trazermos gente de sucesso como nossa convidada aqui para compartilhar história, dicas, casos de sucesso. Eu tenho certeza que quanto mais casos de sucesso compartilharmos, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso aqui no nosso país. Eu tenho o prazer hoje de trazer a Ana Karina Bortoni. Ela é ex-CEO do Banco BMG, ela é conselheira de muitas empresas, ela é ex-consultora da McKinsey e tem muita história, muita dica. Ela é especialista em gestão e estratégia e vai ser muito bacana. Obrigado, Ana, pela sua presença aqui. Obrigada, é uma alegria estar aqui, compartilhar. Muito interessante a ideia, né, de sucesso brasileira, contar as histórias. Não sei se não necessariamente de sucesso, mas são histórias interessantes que precisam ser contadas, né? Não, então, sem muito dúvida. Bom. Sabe que o começo disso tem um pouco do propósito, né? De muitas vezes se fala coisas ruins do Brasil, né? Quem vai pra fora. Tem que falar coisas boas. Vamos falar coisas boas. Você escuta, tem problemas. A gente sabe que tem uma série de dificuldades, né? Do problema, questão econômica, questão de educação, tudo. Mas é o que eu percebi ao longo da carreira e de tantas pessoas, amigos e conhecidos, assim, tem tanta história legal de sucesso para inspirar novas gerações e todas as gerações, na verdade, aqui, né? Então esse é um dos propósitos. Então, quando a gente olha toda a sua carreira, a gente vai falar aqui daqui um pouquinho, né? Vou até reforçar aqui, né? A Ana, ela é a primeira CEO mulher de um banco de capital aberto no Brasil, certo? Esse é um título muito bacana. Não, eu gosto da história como um todo, né? Assim, eu tive boas oportunidades na minha vida e trabalhei com muita coisa que eu gosto. Hoje eu trabalho com muita coisa que eu gosto, então isso é bom, né? Isso é prazeroso. Legal. Então, assim, esse fato desse título, para mim, na verdade, tem até um lado preocupante, que é assim, com quantas mulheres talentosas, agora várias chegando nesse cargo, né? Quantas mulheres talentosas tem aí? Como que a gente pode ter uma maior equidade, né? Um equilíbrio maior. Sem dúvida. A gente vai falar daqui a pouquinho da sua carreira. Esse é um ponto bem legal da gente tratar de como é que você chegou lá, e muita gente olha e fala assim, também quero chegar lá, né? Nós vamos ver as suas dicas. Vamos começar falando um pouquinho do atual, né? Quando a gente vê tudo que você posta e que você fala e que você participa, você fala muito de inovação, né? Você fala muito de inovação e de como o equilíbrio disso que tem com liderança. Como é que você vê a inovação hoje no mercado? Hoje, primeiro, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, acho que não tem como nenhuma organização não pensar em como ter uma cultura de inovação forte. Eu queria dar um olhar um pouquinho diferente de você ter que ter gestão de dados e evoluir de gestão de dados para inteligência artificial, porque acho que isso aí, vários já falaram sobre isso e todo mundo sabe que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Mas eu queria dar um olhar um pouco de cultura da organização, modelo de liderança, gestão de liderança, porque eu tenho uma hipótese, assim, uma visão forte de que quando você tem um ambiente que estimula a geração de ideias, um ambiente diverso, com diferentes backgrounds, diferentes perspectivas, você juntando essa diversidade com um ambiente que estimula a inovação, você consegue ter um impacto mais forte nesse sentido. A discussão de diversidade e inclusão ela está muito próxima à discussão de inovação. Mas não é só a diversidade pela diversidade, mas realmente ter um ambiente que estimule, uma liderança que estimule o diálogo, que estimule a geração de ideias, ferramentas dentro da organização que permitam que essa geração de ideias realmente virem algo. Então, aqui o que eu queria trazer era a reflexão de que, por mais que você tenha que estar antenado para o Data Analytics, para a inteligência artificial, para tudo isso, se você não trabalhar uma cultura organizacional pensando numa cultura de inovação,
você acaba tendo uma inovação muito específica, né? Entendi. Então, assim, tem muitas coisas legais que você falou aí, né? Primeiro, a diversidade, né? E a diversidade, não só a diversidade na sociedade como um todo, né? Isso está muito discutido, né? Mas a diversidade nas empresas, né? A diversidade que traz ideias diferentes e representa toda a diversidade e pluralidade que a gente tem no Brasil, por exemplo. A diversidade de histórias, a diversidade de backgrounds, porque se todo mundo tem a mesma história, vem da mesma faculdade, tem o mesmo estilo, você acaba tendo um perfil só. Quando você traz diferentes histórias, diferentes backgrounds, somado a isso, cria ambientes dentro da organização para a geração de ideias, você consegue ter um ambiente mais inovador, né? Sem dúvida. Essa diversidade, né, pessoal, a gente tem conversado em vários episódios aqui, muita gente tem trazido esse ponto, né, que a diversidade não é só moda e o momento que você tem que falar por questões éticas. Não, diversidade é um bom negócio, na verdade, né? Você tem uma empresa que você consegue trazer gente de diferentes classes sociais, gêneros e classe econômica, né? E com preferências, formação e tudo, né? Que traz ideias e uma visão diferente, né? Então, até em alguns episódios a gente falou assim, o bom empreendedor que não percebeu que diversidade é um ótimo negócio, tá perdendo tempo. Isso pode ser tão diferencial do Brasil pela super diversidade que existe aqui, né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda que você está falando é que a organização tem que ter um ambiente propício para isso, né? Você tem que ter ferramentas, você tem que estimular a geração de ideias, você tem que ter ferramentas em que as pessoas conseguem, você tem que ter processos em que as pessoas conseguem, de fato, sair da ideia para algum produto, para algum novo serviço, para algo novo, né? Se você não cria esses mecanismos, as ideias podem surgir, mas elas surgem e morrem ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é importante não só ter um ambiente diverso. Quando eu falo de diversidade, tem um ponto também interessante que eu vejo como tabu, não tabu, mas é uma preocupação, é alguém falar, aquela posição tem que ter alguém raiz, assim, RH, marketing, qualquer posição. Tem que ter alguém que fez carreira naquela posição. Eu gosto muito que as pessoas tenham oportunidade dentro da organização de mudar de função. As pessoas ficam cada vez mais laterais e conseguem trazer, talvez se você traz um gestor, um analista que era de uma outra função dentro da organização, vai olhar aquela função de forma diferente e pode trazer ideias. Então, essa troca também é importante. Também é um mecanismo dentro da organização para estimular a geração de ideias, estimular novas perspectivas, novas conversas que podem levar a isso. Então, tabular as pessoas, se você fez estágio numa função, você fez a sua primeira, segunda, terceira trabalho nessa função, você está fadado a essa função para sempre. Você só vai ser a diretora de marketing a vida toda, né? Ou questionar alguém, falar, você veio para cá, mas você não é raiz, digamos. Não existe isso, não existe. Você tem que realmente estimular que as pessoas possam, se elas tiverem vontade e potencial, que elas possam mudar de função dentro da organização e puxar e levar a um ambiente em que você tem mais discussão. Mas aí quebra bastante paradigmas aí, né? Porque, por exemplo, quem está numa área financeira, parece que vai ser sempre aquela pessoa, seja o estagiário da área financeira, que vai ser o analista financeiro, que vai chegar a ser controller de uma empresa, o gerente financeiro de uma empresa. Você fala de repente, quebrar, esse cara vai trabalhar em vendas ou na logística. Pode ser. Ou numa área. E muita gente já está fazendo né? isso. De sair e trazer essa diversidade dentro de uma empresa. Exatamente. Muito bacana. Rico para a empresa, né? Exatamente. E também para o colaborador. Então, para a pessoa que realmente não viveu uma coisa nova, vai ter um novo propósito dentro da organização. Então, pessoal, se você está aí numa área aí que tem vontade de ir para outra totalmente diferente, né? Não acha que seja impossível ou ruim, pode ser muito bom para você, para a empresa e para tudo. A empresa tem que
ter essa cultura Eu também, acho que né? quando cada um for contar a sua história, é importante contar o que fez, mas também contar o que tem vontade de fazer, o que tem potencial para fazer. Entendi. Então, assim, não é só contar o meu... Ainda mais assim, a pessoa está com 25, 24, ainda está no início da sua história. Tem que contar muito o que gostaria de fazer e onde se percebe o potencial. Sim, sem dúvida. E voltando um pouquinho para a inovação, né? Você acha que as empresas brasileiras, e você, daqui a pouco a gente vai falar, né? É conselheira de muitas empresas e de setores diferentes. Você acha que elas estão trabalhando essa história da inovação, de propiciando isso no Brasil? Olha, eu vejo a discussão, ela permeia, o tema inovação permeia as principais discussões das organizações, sim. Cada um entendendo o que significa inovação para a própria organização, qual a melhor forma de fazer, mas com toda a revolução tecnológica nos últimos tempos, então esse tema é um tema que não tem como você ter pautas de conselho em que o tema inovação não permeia a discussão. Não esteja lá. E sendo efetivado, realizado. Você acha, em programas de gestão de inovação você acha que sim, né? Porque tem um pouco desse estigma no Brasil, né, de que a gente não é muito representativo no mundo em relação às grandes inovações, né? A gente meio que acompanha o que acontece lá fora, mas não gera coisa não. Mas talvez seja uma coisa mudando, né? Só Eu acho o brasileiro extremamente criativo. E a gente olha... eu tenho a oportunidade de fazer mentoria para algumas startups. Assim, cada conversa... ali no caso... Eu estou ali para mentorar, aparentemente eu estou ali para ensinar. E o que eu aprendo, eu aprendo muito. Eu fico encantada com as ideias. E as startups têm os fundadores de todas as idades, todos os backgrounds, e de temas diferentes. Eu gosto muito de fazer essas mentorias, porque para mim é uma fonte de aprendizado, não de mentoria. Eu acho que a gente tem que... Eu concordo com você, né? Talvez um dos povos mais criativos do mundo. Eu acho que a gente deveria aprender a exportar essa criatividade, né? Mais do que importar ideias do que vem. Isso está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos. A gente faz muita coisa maravilhosa, inovadora, e muitas vezes com muito menos recurso, né? Exatamente. Muito menos recurso, muito menos escolaridade, muito menos nível de educação. A gente faz muita coisa legal. Acho que o próximo passo talvez fosse... começar a pegar isso e não só ir lá fora aprender, mas começar a ir lá fora para ensinar, sabe? Assim, olha, isso aqui, acho que isso a gente tem que... Acho que talvez seja o próximo passo da inovação, Innovation by Brasil, entendeu? Made in Brasil, que a gente vai lá e fala... E dá, né? Porque é o que você falou, tá na pauta da maioria dos conselhos, né? Todo mundo fala dessa história de inovação. Quando a gente fala de ESG, de Environment... de sustentabilidade, de governança. Como é que você vê isso hoje, esse tema tão falado, Ana? Eu acho que é um tema extremamente importante, não pode ser negligenciado. Eu gosto de pensar ESG num guarda-chuva maior de sustentabilidade da organização, onde você tem que, de fato, ter uma empresa sustentável financeiramente, uma empresa com visão de médio e longo prazo, uma empresa que discute o seu impacto no meio ambiente, o que pode fazer diferente, e trabalha sobre isso, uma empresa que olha como trata seus colaboradores, cria um ambiente de diversidade e inclusão, uma empresa que olha o seu entorno, olha como é que pode ter um melhor impacto de devolver para a sociedade, e uma empresa que tem que ter uma governança forte. Governança é fundamental. Governança não é criar um conselho e falar, eu tenho governança. Governança é realmente você ter processos claros, você ter compliance, você ter ética forte, você ter alçadas de decisão, você ter modelo de tomada de decisão, você ter os controles adequados. Então, ter uma governança também é muito importante. Então, não dá para não olhar e trabalhar fortemente em cima do ESG e, principalmente, não olhar a sustentabilidade do negócio. E o negócio está inserido no meio ambiente, o negócio está inserido no país, no mundo, tem que olhar o impacto. A gente viu agora, o que aconteceu recentemente, mas o tempo todo tem
tem alguma coisa acontecendo. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, desculpa. Mas o tempo todo tem alguma coisa acontecendo. Então, não dá pra gente não discutir o impacto da empresa no meio ambiente. Sim. Então, sustentabilidade no negócio não é uma coisa só financeira, né? É o que você está falando, uma coisa isolada, né? É o guarda-chuva maior. É como olhar onde cada vez mais a empresa cuidando do ecossistema que ela está. Podemos chamar de ecossistema, não sei se é a palavra. Pode ser. Mas, então, tem que olhar a sua visão de médio e longo prazo, tem que olhar fluxo de caixa, tem uma série de coisas importantes dentro da sustentabilidade do negócio, sua estrutura de capital, tem tudo isso precisa ser olhado e também todo o seu impacto social, no meio ambiente e em governança, e como é que você tem uma boa governança. É engraçado, né? Porque a gente teve há alguns anos, teve a pandemia recentemente, né? Isso parece que foi um primeiro grande impacto nas organizações, né? Você acha que as empresas tiveram que mudar, né? Muitas empresas mudaram totalmente o seu modus operandi, a cultura e tudo. Isso foi um impacto muito grande. Como é que... A pandemia, ela trouxe uma série de coisas junto, né? Tem toda a discussão de ESG, mas também eu vejo que a hiperdigitalização que aconteceu com o distanciamento social foi muito forte. Você já tinha a tecnologia embarcada para poder ser mais digital, ser mais remoto, trabalhar nesse sentido. Não é só o home office que eu estou falando, não. É a hiperdigitalização como todos os negócios. Com o distanciamento social, acho que as barreiras psicológicas que impediam essa hiperdigitalização caíram, porque virou uma necessidade. Sim. E a gente veio muito forte, passou muito forte por essa hiperdigitalização. E agora a gente chegou à inteligência artificial de uma maneira mais forte. Já existia também, mas agora é mais forte. Então você veio de uma onda, a gente está falando de 3 anos, não estamos falando 2020, a depressão está falando de 2020, assim, a gente está falando de 4 anos, bem recente. Então, primeiro essa digitalização, hiperdigitalização, e depois, agora, a inteligência artificial. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que tem que vir junto a tudo isso, uma centralidade, uma liderança centrada, porque você fica louco com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu vejo muita ansiedade. Então é importante também a gente cuidar do outro lado, ser mais centrado, cuidar da nossa saúde, da nossa espiritualidade, isso é importante também para aguentar lidar bem com tudo isso que está acontecendo. A líder é um ser humano, né? Exatamente. A líder é um ser humano. Imagina você estar lá liderando e ser a CEO de uma empresa e de repente vem uma pandemia. Exatamente. Que muda tudo. Você tem que tomar uma série de decisões, uma série de ações. E é importante também você cuidar da sua centralidade, da sua saúde, da sua espiritualidade. Se não tiver equilibrada, não funciona, né? Não. Então, não dá para ser ninguém é uma máquina, né? Ninguém é uma máquina. Ninguém é uma máquina. E se pegar esses últimos anos, né? É um bom exercício para os líderes, né, Ana? Porque pandemia, aí você tem... O Brasil já não é para amadores e sempre tem questões econômicas, políticas, financeiras, sempre, né, reforma tributária que vem agora aí você pega também, aí você tem guerra, né, essa empresa internacional começa a afetar o comércio, tudo, e agora tem mais uma coisa, que é questões climáticas, parece que a nova onda do terror, né, pandemia, guerras, agora a gente fala de questões climáticas que estão acontecendo, né. Então... Não, você tem que, eu tenho filhas, é importante a gente ter cuidar de cada um para você poder cuidar das pessoas que estão, também ajudar a cuidar das pessoas, nesse sentido, esse lado de um líder, de um conselheiro, né, é muito importante você trazer a tranquilidade até para discussão, para tomada de decisão. Porque se tudo é feito de forma urgente, e isso aí você não consegue parar para refletir. Eu acho que tem um papel importante do líder ajudar a melhorar a discussão, trazer um ambiente melhor para que a gente discuta em cima dos fatos e tome a melhor decisão. Sim, sim. Muito, muito legal.
Vamos começar um pouquinho antes de falar da sua carreira, nós vamos falar lá de McKinsey, de CEO, de banco e tudo, mas vamos pelo lado de conselheira, né? Então, a gente estava até falando um pouquinho aqui nos bastidores essa história, né? Que as pessoas chegam num determinado ponto da carreira, né? Na minha idade, da minha geração, e tem muitas pessoas se preparando para ser conselheiros de empresas ou querendo ser conselheiros de empresas. Quando a gente olha o seu currículo, né, e aqui, pessoal, como sempre, a gente vai ter todos os dados das redes sociais, de como encontrar, quem quiser falar com a Ana Karina para ter mais informações, a gente vai ter todos os detalhes aqui, mas quando a gente olha lá, você é conselheira de várias empresas de vários setores, né? Então você é conselheira ou já foi conselheira, né, de empresas importantes. Você olha lá, o Shopping Center Iguatemi, Grupo Silvio Santos, a parte de auditoria do Carrefour, empresas de energia, eu vi tem que até museu. Então você é conselheira, né, de muitos setores. Né? Então, na verdade, não tem uma especialização de setor. Como é que é isso? Depende, assim, primeiro eu acho que tem que falar um pouco não dá para falar sobre isso sem contar um pouco a minha história, né? Então, assim, tenho um perfil extremamente curioso, eu gosto de aprender e tem uma série de coisas comuns de negócios e de governança que permeiam qualquer setor. Então, isso é importante. Trabalhei na McKinsey, que é uma consultoria internacional, ao longo de 19 anos. Eu entrei lá em 2000, saí em 2019. Então, ao longo de 19 anos. Entrou menor aprendiz. Então. Não, infelizmente não. Até gostaria, mas infelizmente não. E ali, ao longo desses 19 anos, dentro da consultoria, eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor em vários setores, em vários temas. Um setor que eu atuei mais fortemente foi o financeiro, até por isso que depois eu tive um papel executivo em banco, mas além do setor financeiro, eu fiz parte, depois eu liderei a prática de organização. É uma prática que discute gestão, discute talento, discute transformação, discute pós-fusão e aquisição, como é que você integra as duas organizações. Então, uma série, fusões e aquisições, uma série de temas, e isso permeia diferentes setores. E isso me permitiu conhecer melhor esses diferentes setores e, principalmente, me permitiu ter uma expertise mais forte em modelo de gestão. Que aí independe dos setores, né? Independe por isso que tem setores. Tem algum setor de preferência sua? Eu gosto, assim, eu tô apaixonado por farma, tô adorando, assim, o meu papel ali na Biolab como presidente do Conselho Consultivo. Gosto muito desse, talvez até porque resgata minhas origens, eu sou formada em Química. O setor financeiro é um setor fascinante de inovação, o tempo todo tem temas novos. Mídia também. Então, assim, não tem um preferencial, assim, mas eu gosto desses setores mais inovadores. Sim, porque é bem variado, né? Assim, então deixa eu ver se eu entendi, né? Você, então, como você tem essa base forte, né, de gestão, de governança, dessa história, né, é por aí que você vai no conselho de tantas empresas, né? Mas também por ter atuado em muitas transformações, como consultor, então, depois, pessoalmente, como executivo, pessoalmente não, todas foram pessoalmente, mas uma é no papel de executivo, outro no papel de consultor. Mas, assim, também por ter atuado em transformações, ter atuado em planejamentos estratégicos, então isso me permitiu também ter uma visão mais lateral de como você conecta as coisas, e isso ajuda muito nas discussões de conselho. Muito legal, então que eu vou defender um pouco a nossa profissão aqui, né? Então, pessoal, também sou consultor um pouco mais de tecnologia, né? Então, assim, o ser consultor, pessoal, permite você ir a muitas empresas, né? A gente teve aqui alguns sócios de consultoria, da PwC, da UI e de outras aqui, todos falaram, o consultor é um curioso, né? E ele começa a enfrentar problemas em várias empresas, em vários setores, né? Então isso eu defendo a carreira de consultoria para quem
tiver interesse, quiser ir trabalhar nisso, que permite você se formar, né? Você se formar, ser um profissional completo, às vezes não tão especialista, né, em setores, né? Mas um pouco generalista nos setores, mas muito especialista em gestão, em governança, como no seu caso, em problemas aqui. Então, uma carreira bacana que permite, né, você escolher também, se estou entendendo, né, escolher para onde você quer ir, um pouco para lá, um pouco para cá, assim. Então, nossa profissão, colegas de profissão, e é uma profissão bacana essa história de consultoria. E você começou lá que a McKinsey é uma super consultoria de estratégia, né? E como é que essa mudança de você estar de um lado consultor, que é bacana, e de repente você ser o executor, o executivo? Eu tive algumas mudanças radicais na minha vida, por isso que eu estimulo que as pessoas realmente, se tiverem vontade, façam essas mudanças. Eu iniciei minha carreira, meu anseio original, quando eu tinha 15, 16 anos, a minha vontade, eu queria ser cientista, eu queria ser acadêmica. Você é química? Eu sou química, eu fiz mestrado em química orgânica, cheguei a fazer 3 anos de doutorado em bioquímica, não completei, eu fui para a McKinsey antes, e tinha essa vontade acadêmica. Talvez até, de novo, por curiosidade é o que me move, aprender é o que me move, eu gosto muito de aprender. Aí conheci a McKinsey, ouvi falar e tudo, apliquei, mas sem imaginar que eu iria passar. E acabei passando no processo seletivo e tomei a decisão de não acabar o doutorado e mudar totalmente de carreira. Eu acho que essa mudança foi a mais difícil. Sim. Foi mais difícil. Eu era mais nova, não conhecia muitos jargões de negócio, meu background não era um background analítico forte, então isso ajudou muito, principalmente a entrar no setor, a apoiar o setor financeiro como consultor, pelo background analítico forte, mas eu não tinha os jargões de business, eu tive que aprender fazendo. Aprender a fazer. Naquela época não tinha Google, ChatGPT. Não tinha coach. Não tinha nada disso. Não tinha um mentor, assim. Não, mas tô falando podia ter, não tinha nada disso. Você tem que abre seu livrinho, vai atrás, pergunta. Então, eu tive que perguntar muito, ir atrás das pessoas, aprender. Então, essa mudança foi uma mudança bem importante, assim, que eu passei lá nos foi de 99 a 2000, tem muito tempo. Depois, fazer a mudança de consultor para o mundo executivo foi um pouco mais suave, porque até pelo papel de atuar na prática de organização, eu acabava muito próximo, apoiando as empresas nas transformações. Eu não fazia projetos de 2, 3 meses e depois saía. Eu acabava ficando mais tempo nas organizações, me envolvendo. E também na própria McKinsey, eu podia fazer muita coisa dentro da McKinsey. Então, ser executor dentro. Então, foi mais suave do que a primeira transição. E era um lugar muito interessante, tinha um conjunto de desafios interessantes, tinha uma governança boa. Eu comecei como presidente do conselho, depois, então eu fiquei 9 meses como presidente do conselho antes de virar CEO, então tive a chance de conhecer melhor o negócio, e também tinha sido meu cliente antes. Então eu fui conhecendo primeiro como consultor, depois presidente do conselho, depois CEO, então foi foi suave essa transição. E a transição para conselheiro também, eu adoro, eu gosto muito do que eu faço, porque exatamente por essa diversidade de assuntos, diversidade de temas. Quando você virou a CEO, né, do BMG, do banco, e tem isso a gente falou no começo, né, que até você falou assim que o título incomoda um pouco, né? Quando a gente vê em postagens e sai lugar, olha, era a primeira CEO mulher de um banco, né? Então isso dá é bom e ruim, né? Essa história. Como você viu isso atrapalhou, ajudou? Você se acha pioneira realmente nessa história? Eu acho que tem muitas mulheres também seguindo esse caminho, tem muitas mulheres talentosas, mulheres diretoras de instituições financeiras. Tem um longo caminho ainda a seguir. Tem um longo caminho a seguir no sentido de... eu não acho que tem que ser só mulher ou só homem. A gente falou muito de diversidade no início da nossa conversa. Eu acredito muito na equidade. Não tem por que não você ter um equilíbrio
Sim. Uma equidade de gênero, uma equidade de raça. Assim, a gente é um país Plural, né? plural. Então, assim, por que não nos negócios? Tem que ter ações afirmativas para chegar nessa equidade. Ali eu estava com foco mais forte no meu trabalho e tudo, mas cheguei a falar bastante sobre isso, mas muito para inspirar, ajudar, estimular outras mulheres. E eu vou continuar falando sobre isso também, porque eu acho que é importante para estimular. Mas o foco ali maior na época era do trabalho em si. Não tinha muito tempo para olhar do lado, apesar do ambiente, talvez, alguns anos atrás, o pitch de banco, há 30 anos atrás, era muito masculino, né? Ainda é. Se você ainda é bastante, principalmente na liderança. Ainda é. Estou falando de vários bancos, não estou falando de um específico, estou falando de vários bancos. O setor financeiro ainda é muito mais masculino. É só ver os dados. Se a gente vê, eu estava vendo os dados há pouco tempo, saiu uma pesquisa, eu até publiquei, mas eu não lembro mais a fonte, mas tem um dos meus posts no LinkedIn, que você tem, hoje, o número de CEOs mulheres, 6% de CEOs mulheres nas empresas, e no Brasil acho que era 2,3%, eu posso estar errando, mas é alguma coisa nesse sentido. Isso é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Assim, a quantidade de pessoas aí preparadas e tudo isso, tem que falar sobre o assunto. Assim, tem que ser afirmativo. 2, poucos por cento, isso não é nada. Isso não é nada. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, grande. Eu posso falar, eu trabalhei na IBM muito tempo, né? Esse assunto era discutido lá há 15 anos atrás. A IBM é uma empresa bastante inclusiva e tudo, né? Mas na época, eu nunca vou esquecer, chamaram para uma reunião para falar do tema, né? Dos executivos. E no começo a gente não entendeu. Mas quando começou a colocar os dados, né? 15 anos atrás, era absurdo. Você olhava assim e falava assim, aí todo mundo para assim, caramba, aí você tem que fazer alguma coisa afirmativa, porque não... e gerar as condições, né? Entender os porquês disso e gerar as condições. Trabalhar os vieses. Então, você tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Então, a gente tem que incentivar, assim, porque faz parte daquela diversidade rica para uma empresa. Claro. Né? Faz parte da diversidade rica para uma empresa, né? E depois, agora, conselheiros, assim, a sua próxima fase, né, de conselheiros, eu acho que também era mais masculino, mas isso já começa a ser mais equilibrado, né? Você já vê mais conselheiras. O que significa equilibrado? Porque ainda está longe. Ainda está longe. Vamos lá. Tem mais conselheiras? Tem. Tem ações afirmativas para você ter mais conselheiras e tudo isso? Tem. Mas ainda não existe uma equidade ainda, ainda né? Não tá equidade, né? Você tem... Eu tenho a sorte de estar em conselhos que tem outras mulheres, também, eu gosto muito, outra coisa que eu acho muito interessante em conselho, e de diversas empresas, são as pessoas que você conhece, homens, mulheres, pessoas muito preparadas, com histórias muito interessantes, que trazem uma riqueza de discussão muito boa. Então, eu volto a falar da importância da diversidade de histórias, diversidade de backgrounds, porque isso ajuda muito na qualidade de discussão. Então, não é só uma discussão de diversidade de gênero, mas realmente você ter conselhos, a formação de conselhos com pessoas, todas têm que ter uma expertise de negócio, tem que entender o negócio, expertise de gestão, mas com histórias diferentes, e complementares, que possam melhorar a tomada de decisão da organização. Sim. Não, até desculpa, quando eu falei de equidade, a gente trouxe aqui a Andréa Manzano, né? Até um beijo para a Andréa Manzano que veio aqui. Ela é uma executiva e ela é líder de uma associação que é Mulheres em Conselho. São mais de 1.500 mulheres conselheiras nessa associação. Né? E eu tenho falado bastante com ela tem indicado mais pessoas para vir aqui no Sucesso Brasileira. Então, na minha cabeça, eu começo a conversar com tanta conselheira que eu tenho essa sensação de, que legal, tá aumentando, mas ainda não tá na equidade. Mas eu acho, mas pelo menos quando a gente conversa lá, são várias, assim, várias empresas e estruturadas, organizadas, estruturando. Então, vamos
Não equidade, acho que vai passar o volume, vão ser mais conselheiras, acho até que vai ser mais conselheiras do que conselheiros em breve. Tomara. Eu acho que também não é não é isso que ninguém almeja. Eu acho que todo mundo almeja que você tenha no conselho, na liderança, nas posições de liderança, uma equidade de gênero, uma equidade de raça, diferentes histórias. Não adianta, você tem que pensar na formação de um conselho que pessoas tragam expertise diferenciados e melhore a discussão do conselho. No final o conselho tem uma responsabilidade muito grande de ajudar, de apoiar e de dar sustentabilidade do negócio. Então, a gente tem que ter o expertise para poder apoiar a sustentabilidade desse negócio. Muito legal. E André, olhando para você assim, né, a sua carreira, tudo que você faz é uma coisa que exige muita dedicação e muito tempo, e dá para ver que você é estudiosa e existe esse, né, que as consultoras da McKinsey não têm tempo de dormir, de viver, de nada, porque né, entra no cliente e vive aquilo, e depois você é CEO, então você faz muita coisa que exige total dedicação. E aí, olhando o que você escreve, né, eu estava dando uma fuçadinha nas suas coisas, eu vi lá, você tem uma coisa muito legal que você escreveu assim: é preciso coragem para abraçar o descanso, né? Que é um pouco diferente de quando a gente olha assim, nossa, né, a Ana é aquela pessoa que não faz nada a não ser trabalhar. E um texto muito legal, que depois está no seu LinkedIn, que é falar desse tempo de descanso e de viver também para descansar um pouco. Que é isso? Eu pautei minha carreira inteira, minha vida inteira, em realmente ter espaço para as diferentes coisas que são importantes para mim, né? Então, assim, trabalho é bom, trabalho a gente aprende, trabalho é legal, mas a gente tem... Eu sou mãe, eu sou casada, mas além também eu gosto de ter tempo para mim, gosto de fazer esporte. Então, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre tive esse olhar forte. Não foi assim, agora que eu sou conselheira, que eu tenho mais tempo, não. Ao longo da minha carreira, o tempo todo, eu fui preocupada e olhei como é que eu equilibrava a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Apesar de gostar muito do que eu fazia profissionalmente, assim, estava esses dias comentando com meu marido, acho que 70%, 80% do meu tempo profissional, eu estava muito feliz. Lógico, tinha momentos ruins, situações ruins, mas eu estava gostando. Mas eu adoro ser mãe, adoro ser mãe. Eu gosto de ter tempo para mim, eu gosto de ter tempo para fazer nada, para ficar vendo série no computador, fazer nada. Então, assim, é importante você ter esse tempo. Viajar, tem nada, tem coisa melhor que viajar? E viajar em família. É muito bom. Eu viajei tanto a trabalho. Esses dias eu até falei sobre isso. Eu fui para, agora no Carnaval, a gente foi para a Suíça. E a gente foi a turismo, né? E visitou várias cidades. E não foi para esquiar nem nada, foi para visitar mesmo e conhecer a cultura. E a sensação que eu tive é que eu nunca tinha botado o pé lá na minha vida. E eu já tinha ido, sei lá, umas 4, 5, 6 vezes a trabalho. Porque eu fui do aeroporto para reunião, da reunião para um jantar, do jantar pro hotel, do hotel, aeroporto, voltar. E não é só, esse é um exemplo. Mas quantos países que eu fui a trabalho que eu não vi nada? E que é uma nova viagem, é um novo lugar, é uma nova viagem, é uma nova descoberta. Então, você tem que ter esse espaço também. Sem dúvida, né? Esse equilíbrio é importante, né? E a gente tá falando de ser esportista, né? Não é esportista. Você foi esportista. Não, para mim, que esporte você praticou? Um deles. Eu sei que são vários. Você tem corrida, tem tudo, mas tem um que você falou que chamou a atenção. Né? Eu pratiquei polo aquático. Eu pratiquei dos 18 aos 28. Foi muito bom. Eu tenho muita saudade. Eu tava falando aqui, pessoal, que para mim, quem pratica polo aquático e consegue ficar um tempão boiando e nadando, e vai, e joga, e não sei o quê, pra mim é um atleta. Então, porque polo aquático é bem puxado, mas é muito gostoso.
Assim, é muito gostoso. Eu adorava. Tem que ser condicionamento físico. Condicionamento muito forte. Muito treino, não pode faltar treino. Muita natação, muito treino. Antes de jogar polo aquático, eu nadei bastante, nadei para competição e tudo, quando eu era mais nova. Então, tinha já o lado da natação bem treinado, bem digamos. Forte. Mas esses 10 anos de polo, muito treino. Eu não perdia treino por nada. Nada. Eu adorava. Dedicação em tudo que você fez, hein? Caramba. Eu vou te dar uma cerveja, Ana, ó. Essa aqui é pra você. Obrigada. Vaga, não sei se você gosta de cerveja artesanal, mas se você gostar, depois você experimenta. Não, bem gostoso. Essa é a Hiller Beer. Olha, eles fizeram uma edição especial para nós aqui no Sucesso Brasileira. É bem brasileira isso aqui mesmo, o lúpulo é plantado no Brasil e é de um sócio meu, uma empresa de consultoria. Eu tenho empresa de consultoria em tecnologia. Quem gosta muito de cerveja artesanal é meu marido, então eu vou levar para casa. Como é que chama seu marido? Marcos. Então, Marcos, tá aí, ó, depois vocês experimentam, me falam. E Hiller é esse cachorrinho aqui, né? Hiller é esse cachorrinho e é legal porque o lúpulo é uma coisa muito europeia, né? Mas se planta no Brasil também, e agora que eles estão conseguindo chegar em níveis de qualidade, de produtividade, porque o clima nem é tão favorável assim. Então essa brasileira é brasileira mesmo, esse é um sucesso brasileiro aqui, que é cerveja com lúpulo brasileiro, feita aqui, muito legal. E o Tídio, ele é um sócio da Multi, a Multi é uma empresa de consultoria. Ele prefere muito mais fazer cerveja do que consultoria de tecnologia e recursos humanos. Ele falou assim, vão tocando o negócio, que eu vou produzindo lúpulo aqui do meu lado, né? Aqui a gente faz... por isso que eu defendi a profissão consultoria, porque eu tenho esse lado de consultor, nas empresas, de entender, mais com viés de tecnologia, né? De inovação, de solução, de sistemas. Eu tenho aprendido agora muito de recursos humanos, então a gente faz... hunting, recrutamento e oferece profissionais de TI para as empresas. Então eu brinco que eu sou um consultor de tecnologia aprendendo RH com muita gente e entrando mais para esse lado humano da história que me dá bastante satisfação. A Multi também ajuda a gente aqui no Sucesso a Brasileira. E você falou muita coisa legal aqui, né? E quando a gente pensa em sucesso como um todo, que você entende por sucesso, Ana? Eu acho que sucesso é realização, assim, você tá feliz com o que você tá fazendo, você tá seguro. Então, assim, o sucesso, não existe uma métrica de sucesso. Sucesso não é número de seguidor, sucesso não é qual é o quanto você tem na conta bancária. Acho que sucesso é você tá bem, E quando você olha, assim, o nosso país, assim, o Brasil e os desafios que a gente tem, assim, o que você acha que mais a gente precisa fazer para que o nosso país tenha um sucesso e esteja em outros patamares daqui a um tempo? Educação. Assim, não tem história que você vai ter ninguém aqui sentado na sua frente que não tenha tido a oportunidade. Eu agradeço muito as oportunidades que eu tive, o apoio que eu tive dentro de casa para ter um olhar forte para a educação, para onde eu tive oportunidade. E educação não só até quando eu saí da faculdade, mas educação também dentro das organizações, assim, muito treinamento, muito desenvolvimento. Então, assim, é muito importante. Acho que a gente, para dar o próximo salto, para poder mudar o que realmente, a situação que a gente vive hoje, a gente tem que investir muito em educação. Precisa, né? E o país tem estimular a curiosidade nas pessoas, estimular a vontade de aprender, a vontade de ir atrás. Então, a gente tem que trabalhar muito. Tem. E na base mesmo, na base. Os dados são sempre ruins, né? A gente tem muito pouca gente formado em questões também lógicas, de lógica, matemática e de formação. Tem que apoiar a educação e tem que apoiar os professores. As pessoas que realmente se dedicam à vida,
a desenvolver pessoas, a educar. Então, você tem que ter uma maior valorização dos professores também. Tomara que a gente consiga ir para um outro patamar, né? E fazer isso e que ainda na nossa geração, que a gente ainda consiga ver alguma melhora, ou pelo menos encaminhado para uma melhora, né? Acho que é quase unânime de todo mundo que vem aqui falar da educação, né? E de como várias empresas têm tentado trabalhar com iniciativas para trabalhar, não deixar só para o governo, né? Porque acho que depende da iniciativa privada. Também, tem que ser uma combinação. Mas o governo tem um papel importantíssimo. Totalmente. Né? O governo tem que liderar e puxar essa história aqui, né? Mas as empresas, você acha que elas estão ou nesses conselhos que você participa, elas estão se dedicando a ajudar na educação de alguma forma? Sim, com certeza. Existe um olhar, quando você falou do ESG, né, da ESG, quando a gente fala do S, tem um papel forte de você você sair de doação para realmente investimento de impacto, para conseguir identificar o retorno do que você está fazendo e identificar qual vai ser qual vai ser a vocação daquela organização. Então, e muitos atuando em educação. É o que você falou aí, bacana. Tem que ter investimento de impacto, né? Isso. Tem que ter investimento de impacto, que se só deixar no orgânico, a gente não vai ver mudanças nos próximos 50 anos. Quando a gente pensa no nosso impacto social, a gente tem que ter a mesma governança, o mesmo cuidado, a mesma visão que a gente tem quando está cuidando do negócio, né? Sem dúvida. E muita gente que está nos assistindo aqui vai olhar e a sua carreira brilhante, né? E é muito bom ter uma profissional, né, do seu quilate aqui com a gente e no Brasil. E sim, e para quem está assistindo e quer chegar lá, que dicas você daria para uma pessoa chegar, ter sucesso e seguir essa trilha? Eu estava pensando sobre isso semana passada. No final da semana passada, eu até fiz um textinho sobre o que eu teria dito para mim mais nova, né? Eu nem lembro das coisas que eu coloquei ali, mas foi o que eu estava sentindo na hora. Eu fiz. Mas tem alguns pontos. O primeiro é investir na sua própria educação, é importante. Ser curioso, se preparar, é importante. A outra é não hesitar em pedir ajuda. Eu acho que muita gente quer ajudar, não sabe como, então, dentro das empresas, fora da empresa, mas realmente pedir ajuda. O papel de um mentor é muito bom, então, mentor, então, tem esse lado de pedir ajuda é importante. Trabalhar o máximo que puder em coisas que goste, assim, o máximo que puder, porque isso que eu falei, se olhar o meu passado, sei lá, 70% do tempo eu estava feliz, mas tinha 30% que eu estava muito infeliz, mas tudo bem, tentar que essa equação seja mais que 50% em coisas que gosta. Eu acho que isso ajuda, porque você traz o seu melhor, você acorda feliz, você vai animado para outra coisa, né? Para o trabalho, então eu acho que é importante ser curioso, perguntar, ir atrás, curiosidade intelectual. Salta aos olhos, tem que ter coragem, né? Essas mudanças que você fez aí, né? Tá bom, química e bioquímica, e de repente se aplica na McKinsey e vira consultora. Faz uma carreira lá, a coragem. Tá bom, tem uma. Você falou como se fosse muito suave, assim, eu fui convidada e virei CEO. Não, sentar na cadeira de principal de uma grande empresa, de um grande banco, né? Você falou muito suave, assim, com muita tranquilidade, assim, mas não é tão... bastante, não é trivial, é bastante coragem, né, nessa história. Acho que coragem também é importante. Então, são temas... ter esse cuidado do equilíbrio pessoal também, porque se a gente exagera por um lado, aquilo pode ficar insustentável. Sem dúvida. Então, são algumas dicas. Bastante dicas boas aí, viu? Muito legal, Ana. Acho que assim, como eu estava te falando, assim, muito bom ter profissionais, pra gente se inspirar, olhar e escutar vários casos, as suas publicações, tudo que você escreve lá, eu dei vendo algumas, são muito bacanas e diversas, assim, acho que vale a pena, pessoal, seguir a Ana em redes sociais e ter assim. Então, que bacana, dá pra gente conversar mais tempo, não parece? Passou já uma horinha que a gente tá conversando aqui.
E dá para ter os outros episódios, alguns temas específicos aí com você pra gente falar dessa história de conselheira, de algumas coisas, Ana. Então, não sei se tem alguma consideração final que você queira falar. Não, eu queria agradecer, acho que é sempre bom falar quando a gente vai falando, a gente vai pensando e vai tendo novos insights, né? Então, essas conversas são sempre muito ricas. E parabéns aí pelo sucesso brasileiro, é legal o trabalho que vocês estão fazendo. A gente vai aprendendo e vai trazendo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, você é um super sucesso a brasileira, Ana. Obrigado mesmo. Obrigada. Muito legal. É isso, pessoal. Foi um ótimo episódio. Aproveitar, já deixa o seu like, compartilhe, comente. A gente tem... eu queria agradecer também. A gente começa a ter um número de inscritos cada vez maior, mais comentários, mais engajamento. Então, obrigado. Vamos ter sempre episódios semanais tão bacanas, não sei se tão legais quanto esse com a Ana, com tanto conteúdo. Mas obrigado, a gente se vê por aí. Valeu, galera. Obrigado.